Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Leilândia passando por aqui, mais uma aula de português, mais uma videoaula. Hoje nós iremos ver um pouco a respeito do uso do hífen. O uso do hífen, que é um assunto muito importante porque apresenta muitas regras. Hoje nós iremos ver apenas algumas regras, as regras que são sugeridas para vocês, alunos do 8º ano A e B. Tudo bem? O uso do hífen, gente, é um assunto que causa muitas dúvidas às vezes, muitas confusões, porque existem muitas regras relacionadas ao emprego deste, deste elemento, né? O hífen, esse sinal gráfico que nós precisamos utilizar em nossa grafia, em nossa escrita, quando precisamos escrever textos. Geralmente há necessidade de empregarmos o hífen. E quando não se conhecem as regras necessárias para esse emprego, surgem as dúvidas. Hoje nós iremos ver algumas regras básicas, tá? Nesse primeiro momento. Peço que vocês atentem-se para o conteúdo, para que a gente entenda, tá bom? Olha só, o hífen é usado em substantivos compostos, certo? Que é quando nós temos mais de um substantivo em uma mesma palavra. Em palavras formadas por derivação prefixal, certo? A derivação prefixal é um processo de formação de palavras, que é quando nós formamos novas palavras a partir do emprego de prefixos, certo? Que são aquelas palavras que antecedem o radical, palavras que a gente usa antes do radical que formam uma outra palavra. Então, é um processo de formação de palavras que a gente já tem estudado, certo? Em locuções, nós utilizamos o hífen também, locuções, na colocação pronominal, certo? Na divisão silábica, na translineação, que é quando nós passamos de uma linha. Por exemplo, estamos escrevendo uma palavra numa linha e parte dela fica na linha superior e a outra na linha seguinte, certo? Nós empregamos o hífen também nesses exemplos. Olha só, o uso de hífen em substantivos compostos. Substantivos compostos, quando você tem mais de um substantivo para formar uma palavra. E nós falamos que ela é uma palavra composta. Quando você tem duas ou mais palavras para formar apenas uma palavra, certo? Olha esse exemplo, matéria-prima. Matéria-prima é uma palavra, certo? Mas é uma palavra formada por dois substantivos. É uma palavra formada por duas palavras. Olha que interessante. Matéria é uma palavra, prima é outra palavra. Nesse exemplo, elas se juntaram. Olha só, elas estão juntas aqui por meio de um hífen, que é o elemento que estamos estudando. E a partir da união entre essas duas palavras, nós formamos apenas uma, que é matéria-prima, ok? Então, nós usamos o hífen em substantivos compostos. Há um outro exemplo, arco-íris. Arco-íris também é uma palavra formada por dois substantivos. Nós temos o substantivo arco e o substantivo íris, certo? Duas palavras se uniram, duas palavras substantivas e formaram apenas uma palavra, arco-íris. Nós temos decreto-lei, ano-luz. Observem que são, olha, dois substantivos que estão unidos aqui por meio do hífen, certo? Esse sinalzinho gráfico aqui, e formam uma outra palavra. Guarda-chuva, segunda-feira, certo? Então, aqui nós temos o emprego do hífen nesses exemplos de substantivos compostos, ok? Nós temos aqui uma observaçãozinha, amados, olha. A palavra paraquedas, pontapé, girassol, são compostos que, de uma certa forma, já perderam a noção de composição, gente, certo? Por isso, elas passaram a ser escritos aglutinadamente, ou seja, elas se unem sem hífen, porque a noção de composição já se perdeu com o tempo, ok?
paraquedas. Antigamente era separado, mas agora a gente já usa junto. Olha, paraquedas, pontapé, girassol. Não há mais necessidade do emprego do hífen. Tudo bem? O hífen também ele é usado em palavras repetidas, certo? Às vezes nós formamos uma palavra a partir da repetição, né, de uma mesma palavra. Por exemplo, nós temos lenga, lenga, nós temos blá, 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 nós temos a palavra zum, zum, reco, reco, zigue-zague, tico, tico. Então, observem que são palavras formadas pela repetição, né, de uma mesma palavra. Neste exemplo também ainda existe o emprego do hífen, certo? Nesse exemplo de palavras repetidas, palavras compostas, né, mas repetidas, a mesma palavra repetida, nesse caso nós podemos usar também o hífen, certo? Nós temos aqui uma outra observação, gente. Escrevem-se com o hífen os compostos que levam os apóstrofo, que é esse sinalzinho aqui, olha. Esses compostos aqui, por exemplo, mestre d'armas, certo? É como mestre de armas. Como nós temos o hífen aqui, a gente perde o sonzinho do E, tá bom? Então fica mestre d'armas, mãe d'água e olho d'água. Então aqui nós temos o apóstrofo. Nesse tipo de composto também a gente utiliza o hífen, certo? Olha só, observem que mestre, nós temos o hífen, nós temos d'armas. Deveria ser o mestre de armas, não é isso? Mas como nós temos o apóstrofo aqui, aí nós perdemos esse fonemazinho do E, certo? Mestre de armas, ao invés, fica mestre d'armas. Mãe de água fica mãe d'água, por causa aqui do apóstrofo, tá bom? Então, nesse tipo de composto, também nós utilizamos o hífen. Mais um exemplo aqui, gente, olha. O hífen é usado nos compostos sem elemento de ligação quando o primeiro elemento for além, né, a palavra além, a palavra aquém, a palavra recém, a palavra bem e a palavra sem. Então, quando nós tivermos palavras compostas em que o primeiro elemento é recém, aquém, bem, sem, além, bem, recém, neste caso aqui nós utilizamos também o hífen. Olha, por exemplo, a palavra recém-casado. Qual é a primeira palavra? O primeiro elemento é a palavra recém, certo? Então, nesse exemplo, olha, nós temos aqui o emprego do hífen. A palavra a queimar. Olha só, o primeiro elemento é a palavra quem. Nós temos o hífen, certo? Nós temos a palavra bem-aventurado. Às vezes nós escrevemos essas palavras, inclusive, sem o emprego do hífen. Porque já estamos tão acostumados a escrever por impulso, né? Sem questionar o emprego do hífen. Mas, olha, por exemplo, bem-aventurado ainda é empregado o hífen. A palavra sem vergonha, por exemplo. Muitas pessoas escrevem essa palavra sem o emprego do hífen, mas ainda é exigido o emprego desse sinal, tá bom? Sem número, além-mar, bem-criado, bem-estar. Olha só, a palavra bem-estar também exige o emprego do hífen. Recém-chegado, bem-humorado, sem cerimônia. São palavras que exigem o emprego do hífen. Eu falo assim, ainda exigem porque após o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, aconteceram algumas mudanças no emprego do hífen, certo? Por isso que eu digo, ainda é exigido, ainda é utilizado, porque outros casos o hífen caiu, certo? Outros exemplos que nós iremos ver mais à frente, tudo bem? Nesse primeiro momento a gente vai ver esses casos básicos aqui, tá bom? Então atentem aqui, olha só, uma observação, a palavra benfeitor, benfazejo, benquerança, elas já são empregadas também sem o hífen, certo? Porque são compostos que apresentam o advérbio bem, certo? Apresenta o advérbio bem aglutinado ao segundo elemento.
que é este ter ou não vir da parte. Então, ela não há mais a necessidade do uso do hífen, tudo bem? E olha, tudo de bom para vocês, gente. Façam a atividade em seguida e a gente se vê na próxima. Tchau!